Já assistiu ao podcast entre mim e o Ricardo Matos, gravado no SIL? Espero que sim. De qualquer forma, quero partilhar consigo os momentos-chave desta conversa. Olá, o meu nome é Marco Libório, autor do livro Como Poupar em Impostos no Imobiliário, consultor investidor e partner da UW Solutions. Estou aqui para partilhar conhecimento consigo, ajudando a maximizar a rentabilidade dos seus investimentos. Neste vídeo, o meu objetivo é destacar o que de mais relevante aconteceu na excelente conversa com o Ricardo Matos, permitindo-lhe assim ir direto ao essencial. Vamos lá? Podemos dividir a conversa em duas partes essenciais. Na primeira, o Ricardo detalha o que faz e como faz, e por que escolheu o imobiliário. Na segunda parte, eu procurei saber mais sobre o pensamento e os pontos de vista do Ricardo em questões mais gerais e de contexto, e de como ele vê o nosso país enquanto enquadramento para um empreendedor imobiliário. Permita-me dar-lhe uma nota muito relevante neste momento. Não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações, pois só dessa forma poderá estar sempre a par das novidades que publicamos. Vamos aos nossos momentos altos? Venha daí comigo. Mas acho que o termo empreendedor imobiliário não podia ser mais correto, porque vão muito mais à frente do que apenas o investimento. Agarrar no capital, colocar nos imóveis, aquilo arrenda-se, rentabiliza, aumenta ao longo do tempo, daqui a 30 ou 40 anos. Depois pensar nesses prazos. Claro que faço coisas nesse sentido, mas atualmente é para aí 5% do que eu faço, até que tentei desligar-me ao máximo dessa gestão e tudo mais, para me focar em negócios de rendimento mais elevado a curto prazo, compras e revendas. Mais risco também? Mais risco, Realmente, está, também mas dá rentabilidades maiores. rentabilidades maiores e mais tempo envolvido. Também para isto dá pica, não é? A gente compra um imóvel, faz obras, mete a arrendar, depois o quê? A maior pica que podemos ter é haver uma chatice e temos que despejar alguém. A expressão empreendedor imobiliário adequa-se perfeitamente. Foi desta forma que nós começámos a conversa entre mim e o Ricardo e, efetivamente, o que é que aconteceu? Quando o Ricardo foi convidado, ou quando neste caso eu fiz o convite ao Ricardo para participar nestas conversas, nestes talks ou nestes podcasts que nós gravámos no SIL, foi proposto um tema. Portanto, eu pensei no Ricardo. E como é que eu vejo o Ricardo? Eu conhecendo o trabalho que o Ricardo, já conhecendo há algum tempo o trabalho que o Ricardo desenvolve, veio-me logo à cabeça a questão do empreendedor. O Ricardo é claramente um empreendedor, e neste caso um empreendedor na área do imobiliário, e é curioso como eu lançando aqui no fundo, no início da conversa, lançando a questão do tema, portanto, fazendo aqui um bocado, ou seja, puxando o tema para depois de desenvolvermos na conversa, a determinada altura a expressão imobiliária adequa-se perfeitamente. É uma frase no fundo que fica da conversa e que dá mote depois ao resto. E ele depois acrescenta, a determinada altura, pouco tempo depois, para isto dar pica. Ou seja, o investimento imobiliário, na perspectiva dele, eu achei bastante curioso esta questão, para dar-lhe pica, não tanto no sentido de fazer só, ou de fazer exclusivamente o rendimento passivo. Ele depois explica o que é que, na conversa que podem ver, ele explica como é que começou e depois como é que começa, de certa forma, a ajustar ou a transformar a sua forma de investir, e a determinada altura diz-nos aqui para isto dar pica, ou seja, para lhe dar pica a ele, não basta ter rendimento passivo, mas sim ter aqui algum tipo de investimento mais ativo ou mais proativo. E, portanto, esta história do para isto dar pica achei curioso. E ele diz aqui outra expressão também que eu achei interessante e que realcei. Há muita gente que quer exatamente isso, ficar a olhar. Ficar a olhar no sentido de eu adquiro ou faço algum investimento no imobiliário, mas numa lógica passiva. Passiva não quer dizer que seja má, atenção, não estou aqui a dizer que é mau, que é pior ou que é melhor. O que eu estou a dizer é que, e eu até digo, olha, ficar a olhar, isso é o que muita gente, no bom sentido, quer, ou seja, muita gente quer é parquear algum dinheiro que tem no imobiliário para garantir que esse imobiliário lhe possa, no fundo, proporcionar uma renda passiva, uma renda, neste caso arrendamento, uma renda no sentido de um rendimento a uma determinada taxa de juros, uma determinada yield, que lhe possa dar um retorno e que possa garantir que o dinheiro não perde valor ali parqueado, ali investido, e depois no futuro possa ficar, no fundo, ficar a olhar, a tal expressão ficar a olhar no sentido de perceber, ok, isto vai, a conta vai crescendo devagarinho, ou não muito depressa, vai crescendo, mas vai crescendo. Portanto, o meu portfólio, o meu pequeno ou maior portfólio de rendimento passivo permite-me, do ponto de vista financeiro, eu ter aqui algum tipo de retorno sem correr grandes riscos.
E portanto são efetivamente visões diferentes, ou seja, enquanto grande parte dos investidores, até com quem nós lidamos aqui, tem essa lógica do rendimento passivo e do complemento de rendimento e até de poder garantir uma independência financeira mais à frente, a questão do Ricardo é um pouco diferente. O Ricardo vê o investimento imobiliário, numa lógica mais proativa e mais de criação de riqueza mais imediata, digamos assim, e numa lógica mais de eu quero fazer ou desenvolver, e até vamos falar isso um bocadinho mais à frente, mas eu quero desenvolver aqui um produto, digamos assim, imobiliário que seja um bocadinho mais interativo entre mim e o próprio cliente, enfim, mas já lá vamos. Eu, a determinada altura, aqui também no início, pergunto, ok, ser empreendedor, tu és um empreendedor, basicamente o Ricardo é de facto um empreendedor, uma pessoa, basta até falar 2 minutos com ele e percebe-se logo, ou neste caso eu acompanho o Ricardo há algum tempo e já tinha percebido que de facto o perfil é de alguém empreendedor e que quer fazer coisas. E eu a determinada altura pergunto-lhe, mas porquê o imobiliário? Porque olho para o imobiliário e foi isso que eu percebi, lá está, por isso é que eu disse que a primeira compra de imóvel que eu fiz, eu na altura não olhava como investimento, eu percebi, acho que os imóveis estão demasiado baratos para o custo de dinheiro, estamos a falar de taxas de juros negativas, estamos a falar de imóveis a 30, 40 minutos de Lisboa, por um preço muito, muito reduzido. E eu olhei para a compra, nem sequer estou a chamar-lhe investimento ainda, isto se eu vou falar por mim há 5 anos atrás. Mas tu agora olhas para trás para o retrovisor e estás-te a ver há 4, 5 anos, assim. 5 aninhos atrás. E pensei assim, isto era uma oportunidade, não é? Eu dou este exemplo que imagina amanhã, eu não sei se conheces quanto é que custam os Mercedes, mas imagina que alguém não conhece, não sabe, não gosta de carro. Mas eu digo, olha, tens aqui um... Eu gosto muito de carros, eu tenho esse problema. É? Pronto. Tenho aqui um Mercedes de 2020, por 7.000 euros. Tu se calhar não precisas de ver o valor de mercado para ver que é uma boa compra e compra. Não gosto deste carro. Foi o caso... Seja qual for o Mercedes, 7.000 euros de facto, não é perceber que é um bom negócio. E depois ele explica, no fundo, vai explicando aquilo que pretende, primeiro aquilo que pretende fazer de diferente no imobiliário e porque é o imobiliário. E ele diz aqui, a determinada altura, diz criar um produto para as pessoas até acima da média do que se vê no mercado. E aqui outra frase que ele também diz, no fundo explica a forma dele estar. O meu posicionamento, a minha abordagem ao imobiliário é eminentemente ativa. Quero fazer mais, fazer diferente e fazer melhor. E o meu gosto por esta experiência do cliente e criar um produto interessante para as pessoas, até acima da média do mercado, eu comecei a olhar para isso como um negócio ativo. O meu posicionamento, a minha visão, a minha abordagem ao imobiliário. Portanto, é uma abordagem muito ativa, não arrendamentos e não sei o quê, e depois ir reformar-me. É mesmo desenvolver-me e perceber como é que eu consigo fazer mais e fazer diferente, fazer melhor e acrescentar valor mais do que à minha carteira, também à sociedade e às localizações. Sim. É específico. Normalmente o que se procura no imobiliário não é tanto essa perspectiva empreendedor imobiliário. Isto se calhar é uma coisa contraditória, não é? Ou seja, é o investimento seguro, empreendedor. Mas empreendedor, o que é isto? O que é? É um bocado isso. É isto. Pois é isto que eu estou a perceber, ou seja, é esta diferença e tu enverdaste um caminho. Eu até costumo dizer a brincar, eu não sou o autor desta frase, mas é um bocado esta coisa do empreendedor, a última sílaba é dor. A última sílaba da palavra empreendedor é dor, por alguma razão. Ou seja, porque empreender dói. Dói nesse sentido de é preciso assumir riscos, é preciso, aquilo que estavas a dizer agora, tiveste que andar pelo país todo a ver coisas, é tempo que tiveste que investir, é a energia tua que tiveste que dar a uma coisa que não sabias sequer se ia resultar ou não. Sim, deixa de ser dor quando gostamos a sério daquilo que estamos a fazer. Se calhar o equiparável é dor, mas é uma dor com prazer também. Sim, uma dor com prazer. Por isso é que lá está. E empreender em imobiliário, mesmo investir em imobiliário, acho que não é para todos, porque, a meu ver, investir em imobiliário é investir num negócio com uma rentabilidade e uma previsibilidade e uma segurança excepcionalmente diferente de abrir uma pastelaria, porque estamos a servir uma necessidade básica, que é o alojamento das pessoas, portanto, em termos de procura, quase que só basta influenciarmos o preço e temos uma coisa minimamente habitável, vamos conseguir ter clientes. Isto é, claro que não é 100% garantido. Sim, mas é verdade. Mas é num mercado como o nosso que tem, de facto, falta de oferta. E, por cima, num mercado como o nosso, que tem não é demasiada, mas tem muita procura para a oferta. Tem procura, se calhar normal, tem pouca oferta para a procura que tem. Exatamente. Já podemos falar um bocadinho sobre isso, o que é a tua perspectiva, mas é um bocadinho isso. É por aí. Portanto, estamos a investir num negócio com estas características. Por isso é que o retorno não é assim tão elevado. Não é? Se investir numa pastelaria, se já tem um retorno de 120% ao ano. Não.
com as coisas bem feitas. Sim, O exato. investimento imobiliário para arrendamento, coisas de longo prazo. Não estou a falar de compra e revenda, isso é um trabalho ativo. Ou de revenda, ou mediação, como temos aqui muitas empresas. Claro. É um trabalho bastante ativo. Mas o investimento imobiliário é investir num negócio com uma passividade muito distinta dos restantes. Mas por isso é que as rentabilidades também, uma rentabilidade excepcional imobiliária, são 15%, né? 16%, 17%, 18%, 20%. E isto é mesmo culminar. Enquanto qualquer outro negócio, vamos aos 50%. Neste caso, é o que tu estás a dizer, tu consegues influenciar, de certa forma, o valor que o ativo tem e consegues, queres tu que negocias diretamente o valor de aquisição, tu consegues influenciar o valor que investes ali. E depois as obras, pronto, não complicando muito, mas no fundo, tu acabas por negociar, quer a aquisição, quer depois a própria, as melhorias que vais fazer no imóvel, e és tu que decides quais são as melhorias que És o podes fazer. investidor, és o CEO, és o gerente, És tudo, não é? És como tudo. diz, também és o pedreiro, o trabalhar, dá para... Há quem seja. Nós temos clientes que fazem um bocadinho de tudo. Logo aí, pá, e eu sendo comprador de casas, noto a diferença, não é? Quer dizer, ajudar a pessoa a dar os passos claros a um comprador ou um arrendatário. Vamos olhar para as compras e vendas. Dar os passos claros a um potencial comprador sobre se vai financiar, o que é preciso, pá, tem dinheiro na conta, olha, que ainda vai ter que pagar mais isto, ainda vai ter que pagar mais impostos. Portanto, fazer esse trabalho que eu não vejo, é o básico, é o alimentar, mas que não vejo feito na maior parte dos casos, mesmo com agentes imobiliários a fazer. Então o que tu estás a dizer é assim, é um bocadinho, não é só transacionar uma casa ou um ativo, seja o que a gente queira chamar, mas até há certos casos em que a pessoa não está a comprar um ativo, está a comprar um sítio para viver, não? Exato. O que tu estás a dizer é que acabas por agregar ali valor àquilo que estás a disponibilizar. Ou seja, não é só vender uma casa. Não é só... Exatamente. Pronto. Mesmo os arrendamentos, por exemplo, ter aqui... Pá, o que eu acho que devia ser a norma, não é? Portanto, eu não estou aqui a ver, pá, estou a diferencio-me porque faço isto desta forma que é completamente fora da caixa. Não, isto eu acho que devia era ser assim em todo lado. O simples facto de as pessoas estarem num imóvel arrendado e, sei lá, 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, serem contactadas por alguém que pergunta, então, está tudo bem? É preciso alguma coisa? Não estou alguma coisa na casa? No inverno tem infiltrações, tem não sei o quê? Só este tipo de coisas, primeiro, beneficia-me a mim, porque se tiver uma infiltração que a pessoa se calhar vê E a casa é tua, né? e a casa é minha. Se houver uma infiltração, no limite, isso é mau para o teu ativo. É mau para o meu ativo, a pessoa depois começa a ver a roupa toda cheia de bolor e não sei o quê, e depois dali a 2 meses, se ninguém falar, a pessoa sai de um momento para o outro e diz que não paga mais e não sei o quê, é 30 por uma linha. E a casa fica lá, e a casa é tua, e a casa está em mais E condições. eu vou lá e tenho um pelador todo do teto para fazer porque aquilo começou a pingar há 2 meses atrás e ninguém me disse nada, nem eu perguntei nada, não é? Eu pensei, ninguém me disse nada. Bom, eu posso perguntar, vou mandar um e-mail, não é preciso ligar, um e-mail, uma mensagem no WhatsApp e está feito. Pá, são este tipo de coisas pequenas que acho que fazem falta. Não só na compra e venda como no arrendamento, pá, que eu faço. O trabalho de qualificação dos inquilinos, o trabalho de saber como é que está tudo bem, e responder. Se alguém diz que, sei lá, o gás não está a funcionar, ou o esquentador não está a funcionar, ou a porta não abre, não sei o quê, pá, se for uma coisa urgente, em horas está lá alguém a ajudar. A torneira não tem água, o esgoto está a verter para fora, já me aconteceu N vezes. Pá, eu pago 200, 300 euros daquele serviço de urgência para ir lá alguém resolver e está feito. E conto com esses custos das minhas... Claro, obviamente, mas ser quantificado. Mas isso depois o que é que contribui? Contribui para que, pá, isto acontece, quanto mais arrendamentos tem, também mais hoje está esta A é maior. A probabilidade de aparecer alguém que não consegue pagar, Também é maior. não conseguir pagar, ela existe, não é nula. E o facto de ter este cuidado, o que é que faz? Faz com que esses problemas sejam antecipados. Tipo, 2 ou 3 meses antes do problema poder acontecer, já estou a ser contactado, ou a minha equipa, a dizerem, olha, pá, fui despedido, ou a minha empresa vai fechar, não sei o quê, pá, como é que conseguimos começar a olhar para isso? Exagero, ou Exatamente, pá, coisas desse género, pá, ou seja, é prevenir os erros, prevenir os problemas, e é desta forma, não é direto, não é dizer, olha, sempre que, se por acaso for despedido, tem que nos avisar com 3 meses de antecedência, ou se for notificado que vai ser despedido, notificar com 3 meses de antecedência. Pá, a gente não pede isto, mas naturalmente as pessoas pensam, ok, pá, estão a cuidar bem de mim, eu estou a ver que isto está mal parado, vou contactar para perceber. As pessoas também se sentem à vontade. Claro. Para entrar em contacto e dizer, olha, tenho este problema. Ou seja, no fundo isto vai de encontro àquilo que nós já entretanto abordámos, que é a forma como o Ricardo vê, neste caso se vê a si próprio enquanto investidor imobiliário, é muito curiosa e é muito, diria eu, não totalmente diferente. O Ricardo não é o único a fazer ou ter este tipo de abordagem, mas não há muita gente a ter este tipo de abordagem tão proativa e tão envolvida. No fundo, ele está de forma diferente. E essa diferença nota-se, por exemplo,
e eu aqui também fazia aqui uma questão, a tal questão do posicionamento, e ele diz, a determinada altura, respondendo à tua pergunta, uma das coisas em que procuro ser diferente é assessorar e apoiar o comprador no momento da aquisição do imóvel, por exemplo. Ou seja, a questão de acompanhar o cliente e assessorá-lo é muito mais do que vender um imóvel. E também na parte do arrendamento, porque o Ricardo também promove arrendamento. Ele diz, no lugar estamos a responder a uma necessidade básica das pessoas e, mais que isso, ele de facto, no parte do arrendamento, tem aqui uma postura muito diferente. Ele diz, a determinada altura, no arrendamento, acho essencial falar com as pessoas. Por exemplo, nós contactamos os nossos arrendatários de 3 em 3 meses e perguntamos se está tudo ok, não ficamos à espera. Portanto, isto diz tudo sobre a forma como o Ricardo, no fundo, gere, ou mais que gere, está, ou seja, qual é a filosofia que está por trás da forma de estar dele e da forma de gerir os negócios. Eu acho que isto traduz tudo, ou seja, ele não fica a aguardar por alguém lhe ligar a dizer, tenho aqui um cano, está aqui uma torneira a pingar, ou está não sei o quê, ou há aqui um pequeno problema, apareceu-me aqui um pontinho de umidade num canto, numa parede, num teto. Não. Ele proativamente procura falar com as pessoas e saber falar, ou neste caso pode não ser falar, comunicar, uma mensagem, um e-mail, ele próprio refere isso, mas a questão e ele afirma, a nossa postura ativa faz com que a maior parte dos problemas sejam antecipados e evitados. Ou seja, no fundo, o que é que ele procura? Ele procura evitar, por antecipação, que os problemas surjam, mantendo-se, digamos assim, conectado às pessoas que, neste caso, arrendam os imóveis dele. Portanto, isto é uma postura muito interessante, pelo menos eu acho que é uma postura muito interessante, e penso até que, de facto, há aqui algo diferenciador e há aqui um posicionamento muito diferente daquilo que, se calhar, é a maioria ou grande parte. Não estou a dizer que é toda a gente, obviamente que não, mas há aqui um posicionamento muito proativo e muito próximo das pessoas, ou seja, no fundo ele procura ter não é só e apenas arrendar um imóvel, mas é ter aqui um conjunto de um serviço, digamos assim, agregado, em que ele ativamente procura não só ajudar a pessoa naquilo que ela precisar, mas também, obviamente, defender o seu ativo, que no final do dia o imóvel é um ativo dele. E, portanto, faz todo sentido, não é? Isto visto desta maneira, faz todo sentido que ele esteja preocupado, não é preocupado no mau sentido, mas que esteja focado em proteger ou em poder garantir que o seu imóvel não desvalorize. E, portanto, a tal infiltração resolve-se logo no início. Se é preciso substituir uma torneira, substitui-se logo no início, antes daquilo dar problemas. Eu até a determinada altura refiro a questão isto é como o dentista, e é verdade, ou seja, se nós, quando aparecer uma pequena dor, formos logo ao dentista, o que acontece é que se calhar aquele problema resolve-se. Se deixarmos andar, como se costuma dizer, o que vai acontecer é que, tratando já um problema, ou seja, o dente, o problema já evoluiu, o problema já é maior, a dor já é maior e para resolver já é muito mais doloroso e muito mais caro. E, portanto, aqui é um bocadinho assim, essa é a filosofia do Ricardo, que é bastante interessante neste ponto. Isto quase dá vontade de perguntar se tu és português. Sou. Pronto, acho que sou. Porquê? Porque o raciocínio que tu montas, não é? Ou seja, a forma como tu te colocas, como te posicionas, não, eu tenho que prevenir os problemas, ou seja, isso é completamente, infelizmente, digo eu, a nossa forma de estar enquanto a sociedade não é assim. É muita coisa que a gente vai ver os problemas. Estava-me a lembrar, por exemplo, da questão não sou todo especialista na matéria de incêndios, mas estava a lembrar, não, temos que prevenir, temos que fazer. Quer dizer, isto é um bocado aquela história de todos os anos temos não sei quantos incêndios, toda a gente agora chega ao verão, toda a gente vai dar com as mãos na cabeça a dizer, devíamos ter feito, não sei o quê, e tal. A televisão, e fala, sim, artigos, vai com os especialistas todos e tal, não sei quanto. E todos os anos temos a mesma coisa, e todos os anos temos os mesmos problemas, todos os anos temos falta de móveis, de material, de não sei o quê, disto e daquilo. Eu estava a vir e estava um bocado a lembrar-me dessa situação, como nós, enquanto país, não conseguimos fazer isso. Não conseguimos prevenir os problemas, não conseguimos antecipar as coisas. E por isso é que eu estava a olhar para ti e estava um bocado nessa mente. O Ricardo não deve ser português, deve ser alguém que aterrou aqui e ensinaram o português perfeito, que ele não se nota nada, pá. Ou é um alien, não é uma coisa qualquer completamente diferente. Não te sentes um bocadinho o peixe fora d'água, ou seja, de alguém que disse assim, pá, esta malta, aquilo que tu dizias há bocado, tipo, mas porquê que não é normal isto? Se eu faço isto, eu acho que isto é normal, porque isto não é normal. Não sentes um bocado isso? Estás a nadar contra a corrente? Eu, a determinada altura, também lhe pergunto, um bocadinho aqui a brincar com ele e a meter-me com ele, Ricardo, tu és português, porque esta lógica de antecipar problemas ou de
digamos assim, de pensar antecipadamente naquilo que pode vir a ser um problema e antecipá-lo e resolvê-lo antes dele acontecer. Isto, no fundo, é uma atitude preventiva. E eu, a outra altura, faço esta pergunta se ele é português, porque, de facto, nós, enquanto país, temos alguma dificuldade a gerir estas situações, de antecipar os problemas e resolvê-los antes deles acontecerem. Vamos mais um bocadinho... É mais aquela lógica de, no fim do problema acontecer, então vamos a correr atrás do prejuízo e vamos tentar resolvê-lo depois. E, portanto, eu fiz esta questão ao Ricardo e pronto, e foi um bocado nesse sentido, ironizando, foi um bocado nesse sentido. E até lhe digo, não sentes por vezes que estás a nadar contra a corrente, ou seja, ele enquanto empreendedor, enquanto pessoa que tem esta perspectiva mais proativa, a questão que eu lhe colocava era se ele não se sentia, de certa forma, às vezes um bocadinho um peixe fora d'água, ou alguém que nada contra a corrente, porque, ou seja, o sistema, digamos assim, o enquadramento era todo, entre aspas, contra aquilo que é a postura dele. E que, no fundo, o que ele diz é, às vezes sinto que há dificuldades e há situações que eram escusadas, porventura eram escusadas, mas que dificultam, de certa forma, o tal percurso ou a luta diária, digamos assim, do empreendedor, neste caso do empreendedor imobiliário. Depois passámos aqui a uma outra fase da conversa, onde eu enfim, conduzo a coisa para uma área que no fundo conduz a conversa para uma área que no fundo é mais visível, se calhar, da vida daquilo que é o Ricardo Matos enquanto investidor, que é a parte da partilha. Será que faria sentido, há quem defenda isso, que a receita vinda da construção não viesse diretamente para a Câmara, ou seja, não fosse o decisor? Percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, no fundo o decisor, nesse sentido, decide a seu favor ou não. Está a decidir a causa própria. Porque ao aprovar, eu quero fazer aqui 12 apartamentos. E se aquilo der para 20, não é? Pá, vai ficar uns pisos mais altos, não sei o quê. Então. Mas quem está a decidir interfere na receita que a própria Câmara vai ter. Exato, só depois temos regulamento. Eu, assim, não sou nenhum pró em construção, mas também não, as que o fazem para perceber, ok, és mesmo. Compensa assim tanto. E até no meu podcast há uma pessoa que o André Casaco, que já o entrevistei, que é promotor imobiliário, e ele diz: pá, isto, promoção imobiliária em Portugal é para malucos. E depois, até de ouvir umas histórias dele e de outras pessoas, percebo que é mesmo verdade. A partir do momento é que tu decidiste, de certa forma, partilhar isso. Porque uma coisa é fazer, outra coisa é dizer assim: olha, eu vou partilhar com as pessoas, vou dizer como é que faço, vou partilhar e vou criar conteúdo onde vou explicar como é que faço. A partir do momento é que tu decidiste fazer isso e porquê? Primeiro porque tinha obras engraçadas a decorrer. Isto começou em 2019, mais ou menos. Já partilhava coisas antes, mas era interno, não é? Sim, fazia uma obra, não sei o quê, punha umas fotografias, mas era para o Facebook privado, os grupos e não sei o quê. Mas em 2019 é que começo com uma obra de raiz, 2 frações, e aquilo estava a ficar com um resultado interessante. É uma obra grande, primeira obra assim mais a sério, e comecei a partilhar nem com o objetivo de ensinar os outros, é mais tipo fazer isto de forma recorrente, e eram os meus amigos que viam e a família, até que depois queriam visitar e não sei o quê, e lá mostrar, e porreiro. Isto durante 2019 foi mais ou menos isso que aconteceu. Portanto, ganhei ali alguma prática. Right. Eu comecei ali a praticar assim, sem nenhum objetivo bem específico. Começando a pandemia, isto é março de 2020, tenho mais tempo, vem uma coisa que é o TikTok, e que eu já era consumidor, desde produtor ali, umas coisas, também dentro das obras, mas umas coisas assim muito amadoras, desde o ano anterior, e com mais tempo começo a consumir também mais essa plataforma, o TikTok, e começo a ver conteúdo lá de fora, dos Estados Unidos, e percebo, e vejo a reação, e vejo as pessoas a comentarem, não sei o quê. Pensei, mas eu estou a fazer isto cá, não é? Um gajo qualquer a dizer, fiz esta obra, gastei X, agora vou render por Y. E a malta toda aí, muito fixe, muito porreiro, nos comentários, likes, views e assim. É só juntar um mais um, não é? A obra está a decorrer, é só eu sair de casa, andar 5 minutos, fazer uns vídeos, fazer exatamente a mesma coisa. Foi isso que eu fiz, começou a ganhar atração, senti que cada vez estava a impactar mais pessoas pediam ajuda. Comecei a dar sessões de consultoria gratuitas na altura, portanto abria tempo no meu calendário para as pessoas virem perguntar aquilo que quisessem, meia horinha, 45 minutos. Comecei a perceber que realmente conseguia ajudar as pessoas, passado 6 meses, 7 meses, disseram: olha Ricardo, aquela dica, já fui ao banco e fiz diferente, fiz agora uma obra, comprei a casa, e eu, ok, isto tem um impacto positivo, eu não estou a perder nada com isso, portanto eu não senti, olha, agora estou a partilhar mais, agora já não tenho negócios. Isto ainda hoje não o saco, claro. Portanto, não me faltam só negócios. E cumprindo os meus valores, que é o altruísmo
responsabilidade também, para não cuspir qualquer coisa cá por fora. Estás a dizer. Eu Faço isso, responsabilidade e impacto positivo na comunidade. São valores muito fortes que eu tenho. Dá para atingir de formas, doações e não sei o quê, mas no imobiliário eu sinto que, eu consigo trabalhar numa coisa que me dá dinheiro, onde eu consigo investir e onde consigo aqui servir o propósito, não é? Aquela coisa imensurável que não temos uma conta bancária de propósito, mas que o imobiliário me enche bastante, não só nos tijolos, na parte dos tijolos, como também, olha, aquilo que estamos aqui a fazer hoje, que é exatamente com o resultado desta decisão que eu tomei há 3, 4 anos atrás, de mostrar o que é que eu fazia, como é que eu fazia cá para fora. A tua viagem é esta e vou-te ajudar a fazer essa viagem. Porque muitas vezes o problema, e não sei se tu sentes isso, é a pessoa não saber exatamente, isto do ponto de vista financeiro, para onde é que quer ir. A pessoa está no imobiliário às vezes porquê? Ou seja, faço essa questão, mas porquê que escolhi o imobiliário? Exato. E a pessoa às vezes não sabe responder. Fica, porque o primo também comprou ali uma casa e vendeu, ganhou 50 mil euros e tal, e coisa. Se isso não é uma razão, eu acho que não é por essa razão que você deve estar em imobiliário. Deve pensar, isto não é para todos. Isto é um tipo de investimento, tem as suas características e que não se adequa a toda a gente. Há pessoas que não. Pronto, é um negócio, não é? Não é um negócio. Isto é como criar uma empresa, é como conduzir, é como limpar, é como tudo. Há pessoas que não têm jeito nenhum para isso e outras têm muito jeito. É como bricolagem, é que se brincar com bricolagem porque eu não tenho jeito nenhum para bricolagem. Vai ser um desastre absurdo. E portanto, para mim, pregar um prego já é um desafio. Dar uma lâmpada para mim já é uma coisa quase ficção científica. E há outras pessoas que pegam e fazem magia. Né? Ou seja, eu digo-lhe basicamente ok, então tu fazes isto, fazes desta maneira, fazes este tipo de investimentos. Quando é que tu começas, e eu pergunto-lhe isso, quando é que tu começas a pensar, ok, vou partilhar aquilo que faço e como é que faço? E ele depois explica, ou seja, ele no fundo depois explica como é que decidiu começar a partilhar, porque é que acha interessante fazer isso, e depois acaba por descobrir aqui, quase dessa questão da partilha, acaba por descobrir uma forma complementar de obter algum rendimento também, seja criando produtos digitais, partilhando essa informação, os cursos, as masterclasses que ele faz, ou seja, tudo aquilo que ele faz enquanto alguém que está preparado para ensinar ou para partilhar com os outros aquilo, a forma como faz e não só a forma como faz, mas quanto faz, quanto é que custa, enfim, todo o pormenor das obras, ou seja, tudo aquilo que ele faz ou que vai fazendo, ele depois partilha, não se limita a fazer, mas depois partilha com a comunidade e isso é bastante interessante. E portanto, eu a determinada altura conduzo a questão para aí, porque no limite, essa é a face mais visível daquilo que é o Ricardo Matos. Portanto, o Ricardo Matos aparece-nos, enfim, nas redes sociais, aparece-nos enquanto criador de conteúdo. Por trás disso está, obviamente, uma estrutura já empresarial daquilo que o Ricardo criou, não é? Ou seja, o seu negócio. E ele, paralelamente com isso, tem interesse e gosta de partilhar conhecimento, e o conhecimento com base na experiência que ele foi adquirindo. Perceba primeiro o que é, ou seja, qual é o destino. Eu souber que tenho que ir para o Porto, eu depois vou estudar o curso. Se quer chegar mais rápido, vou para a autoestrada. Se quer chegar, se tenho tempo, se calhar escolho aqui outras estradas até mais bonitas de fazer. Tudo depende da estratégia. Questão de portfólio, o que é isso? Qual é? Quero independência financeira daqui a 5 anos. Pronto, então qual é a cadência de... Pronto, então temos que ter aqui uma cadência forte. Se quer independência financeira, tem que garantir só com o rendimento passivo. Pronto, temos que ter aqui uma cadência forte de aquisição. Há poder para isso, há a capacidade, há a alavancagem. Exato. Mas eu tenho que financiar. Pronto, há poder, há capacidade de financiamento para isso. Temos que pensar logo nisso. Antes de estar ainda a discutir se pode ficar isento deste imposto ou daquele. Calma, já vamos aí. Como é que se paga o mínimo de impostos e estão a fazer o primeiro investimento? Impostos em quê? Então, a gente ainda nem sabe qual é o veículo de investimento que vai usar. E frustra-me as perguntas de abre a empresa não há porque tinha que dar um texto gigante, não é? Não, e não temos de estar só aqui a falar sobre essa questão durante 5 horas, porque é assim, é tão, eu tenho essa questão muitas vezes, as pessoas perguntam muito isso. Já vi o seu livro, não sei o quê, você não responde àquela pergunta que eu preciso saber. Mas como é que você quer que eu responda a uma pergunta que o seu caso é completamente diferente do meu? Eu para mim, eu posso perguntar a mesma coisa. Ou o Ricardo, ou o José, ou o António, ou o Joaquim, todos nós temos enquadramentos familiares diferentes, disponibilidades diferentes, perspectivas diferentes, objetivos diferentes, timings diferentes, temos idades diferentes. Portanto, para si pode ser bom fazer uma empresa, mas para ti pode não ser. Se calhar não estás numa fase de criar uma empresa. Às vezes, se tu queres crescer, a questão às vezes não é o se ou o quando. Vais criar uma empresa, vais.
parece que há aquela pressa de, não é? Eu sinto um bocado nisso às vezes certas pessoas, pronto, ok, então, mas posso criar umas coisas, calma, mas antes, mas está-me a fazer a pergunta, já tomou a decisão, não é? Há um bocado isso, já tomou a decisão de criar a empresa, mas já pensou no que é que isso envolve? É que tem uma empresa, e isto muita malta que nunca teve. Nunca tem a empresa. Nunca teve. E a simples questão de dizer assim, pera, mas é assim, tu para teres uma empresa tens de ter uma conta à parte, e essa conta só podes mexer com despesas que justifiques. Mas eu tenho que justificar tudo. Pois, isto não é como uma conta pessoal que a gente mexe, vai ao mercado e compra o que quer. Tens de ter o contabilista. Tens de ter um contabilista, tens de ter não sei o quê, tens de pagar, não é com os impostos, enfim, as taxas fixas de ter uma empresa não é por aí, mas tem que constituir, tens que investir algum dinheiro, também é pouco, mas pronto. Depois o dinheiro fica na empresa, não é? Isso que as pessoas... Essa é outra questão. Mas depois o dinheiro fica na empresa. Não quero. Mas o dinheiro é meu. Não, o dinheiro não é teu. O dinheiro não é teu. O seu é o dinheiro que a empresa... mas como é que eu... Pronto, não posso coisa, mas posso ceder os imóveis para lá. Pode fazer comodado, pode fazer subrogradamente, há aquelas outras formas. Mas depois atenção. Então, mas esses imóveis não estão financiados? Qual é a razão para não vender? Porque eu tenho financiamento. Pronto, mas... Ok, tem financiamento. Então agora passo os imóveis para a empresa, o rendimento está na empresa. Como é que paga o crédito? Tenho dinheiro para pagar o crédito? Eu estava a pensar com o dinheiro. Pronto, mas é que é assim. Para tirar o dinheiro da empresa, não, por aqui tem que pagar... Sim, já nem falta. Pronto, para pagar a despesa do imóvel mensal, o que é que tem que fazer? Tem que arranjar dinheiro para isso. Ou então retira dinheiro do seu rendimento. Pronto, compensa isso, está tudo bem. Aqui há uns anos atrás, não sei se tu já ouviste falar da metáfora dos caranguejos. Já deves ter ouvido falar do Vale dos Caranguejos. Do Vale dos Caranguejos. Eu acho que é o nosso país traduzido numa metáfora, porque é mesmo isso. É aquela coisa do caranguejo vai tentar sair do vale e os outros puxam-no para baixo. E é um bocado isso, se calhar já foi pior, mas é um bocado isso que eu entristece-me um bocado, porque não tinha que ser assim. Isto não faz sentido. Quando era isso, devia fazer sentido. Porque eu se aprender com os teus erros, já não os cometo. Se tu se aprenderes com aquilo que eu estou aqui a escrever, tu dizes-me assim, olha, eu já poupei dinheiro só com 2 páginas do teu livro. Para mim isso já é isso que me dá energia para continuar e para escrever outras coisas e para fazer outras coisas. Da mesma maneira que se eu disser sempre, olha, vi um teu vídeo, tinha lá uma obra em casa, não sei o quê, fiz isto assim, já não fazendo, já estava a pensar fazer assim, já não vou fazer. Exato. Porque tu me disseste para não fazer, portanto eu não vou fazer o mesmo erro. É simplesmente estúpido fazê-lo, não é? E portanto isso é, mas isto é uma luta, pá. Eu sinto que isto é uma luta. Ou seja, o segredo da alma do negócio, não é? Sempre ouvi. É, exatamente. E eu vejo a coisa ao contrário. E eu vejo exatamente. A alma é o segredo. Talvez os patentes e não sei o quê, faças isso. Sim, mas isso é outro nível. Mas aqui temos de conhecimento. A alma é o segredo do negócio. Ou seja, a alma, o empenho, o gosto que tu pões a fazer as coisas, neste caso até a partilhar coisas, é aí que faz com que o negócio se desenvolva. Exato. Partilha. Força-te a. Esta concorrência, entre aspas, é boa e só beneficia o cliente final. E se o teu princípio for beneficiar o cliente final, os arrendatários, quem compra as casas, até quem investe em imobiliário, quem gera investimentos, se tu melhorares a tua concorrência, naturalmente tu vais querer isso, não é? Porque vai incentivar-te a ser também melhor. Isto estás sempre depois no limite, toda a sociedade, todo o país é melhor. E portanto, aqui tocamos aqui algumas impressões. Também falámos aqui da questão de definir, e eu aqui também dou um bocadinho a minha experiência, ou seja, da partilha de conhecimento, do que é o percurso e porque é que decidimos escolher e porque é que decidimos partilhar o conhecimento. Aqui temos alguns pontos de contacto. E eu até digo aqui a determinada altura, e há pessoas que de facto me vão dizendo isso, já li o seu livro, mas você não responde àquela pergunta. Aquela pergunta é a tal pergunta do então, mas para mim é melhor não fazer uma empresa, que é aquela pergunta que eu chamo a pergunta do $1 milhão, ou $1 milhão se quiserem, que é no fundo, e aqui trocámos um bocadinho de impressões sobre essa questão da partilha. Obviamente que nós partilhamos conhecimento, ele também partilha conhecimento, mas é preciso obviamente haver aqui depois uma análise para quem quer saber, obter respostas sobre o seu caso em concreto, é preciso depois obviamente analisar esse caso e nós, humildemente no meu caso, tento ajudar naquilo que possa ajudar a direcionar, digamos assim, o tipo de investimento que se quer fazer, o veículo que se deve utilizar, como é que se pode otimizar, enfim. Mas é curioso, e eu aqui refiro a determinada altura, esta questão de não responder essa pergunta. Eu respondo, à pessoa em concreto consigo responder, agora, genericamente é muito difícil. Depois a questão da empresa também se falou, quando tens uma empresa o dinheiro das receitas fica lá, não é teu, é da empresa. Isto também é uma expressão, ou é uma frase que foi utilizada aqui nesta parte da conversa, que é bastante curiosa, porque no fundo, às vezes cria-se uma empresa, mas, ou quando se pensa em criar uma empresa, não se conhece bem aquilo que são as regras desse veículo de investimento. E portanto, se nós nunca criámos uma empresa na vida,
Às vezes não temos noção de como é que as coisas funcionam, ou seja, ouvimos falar que se calhar uma empresa é a melhor solução. Calma, primeiro vamos ver se é ou não a melhor solução para o seu caso concreto. E depois, se chegarmos à conclusão que é, então aí o que é que vamos fazer? Vamos pegar naquilo que são os requisitos ou naquilo que são as condicionantes ou as condições e perceber se para si isso faz sentido. E então só aí depois, ok, faz sentido. Do ponto de vista racional, económico ou racional, digamos assim, faz sentido. Agora vamos ver quais é que são os requisitos que eu tenho que cumprir para pôr esse veículo, digamos assim, em funcionamento. E, portanto, é importante ter estas noções e a questão do dinheiro estar lá ou ficar lá é um bocadinho isto também de, ok, o dinheiro é da empresa, não é meu, é um bocadinho diferente uma coisa da outra. Depois, de uma forma mais genérica, falámos aqui também, na parte final da conversa, da questão da metáfora do balde dos caranguejos, ou seja, como é que o nosso país, para quem não conhece, aconselha vivamente a perceber que metáfora é esta, a balde dos caranguejos, ou seja, o caranguejo tenta subir e os outros puxam-no para baixo. E às vezes sentimos um bocadinho isso, e eu, no fundo, comentei com o Ricardo, nesta parte da conversa, se ele às vezes sentia isso, na questão de ser um empreendedor, de ir para a frente, ser proativo, se ele sentia às vezes um bocadinho alguém, enfim, o contexto em si, puxarem-no um bocadinho para trás. E ele, enfim, confirmou de certa forma isso e que às vezes sentia-se dessa forma, mas que procurava, obviamente, melhorar não só o balde, ou eventualmente conseguir chegar a outro balde ou nos caranguejos, em vez de puxarem para baixo e empurrem para cima. Portanto, no fundo o que ele transmite é que está a tentar, ou que tenta todos os dias, que através da sua forma de estar e do seu exemplo, transformar a sua comunidade e a sociedade em que se insere. E eu, obviamente, fico muito satisfeito com isso, porque revejo-me completamente naquilo que é o percurso dele e aquilo que ele quer fazer. E depois, finalmente, falávamos da questão também, uma frase que aqui ficou, que era: a alma é o segredo do negócio. Normalmente diz-se, isto é muito português, isto também tem a ver com a questão da partilha, o segredo é a alma do negócio, ou seja, naturalmente o que ia acontecer era, no caso, por exemplo, do Ricardo, como também no meu, a questão do livro, é um bocado essa questão de mas você agora vai escrever um livro e vai partilhar tudo o que sabe. Mas qual é o problema de partilhar tudo o que eu sei? Está tudo bem, eu partilho, eu quero partilhar, eu quero que a comunidade em geral saiba coisas que se calhar antes de ler o livro não sabe. A questão do Ricardo, igual, eu vou fazer um vídeo, vou fazer um conteúdo a partilhar coisas, porventura, antes de a pessoa ver este vídeo, a pessoa não sabia, portanto a lógica do Ricardo é: eu vou tentar fazer com que quem vê o vídeo não cometa os mesmos erros que eu já cometi. Isto faz todo sentido. Portanto, e esta questão a alma é o segredo do negócio. Fazemos aqui uma inversão, ou seja, o segredo é a alma do negócio. Não é, eu não tenho que ficar com tudo para mim. Eu tenho que partilhar, porque eu, ao entregar, eu vou obter da comunidade em geral mais do que aquilo que estou a dar. Essa é a minha filosofia, é essa a filosofia do Ricardo, e no fundo é isso que nos move quando nós, enfim, partilhamos informação e partilhamos conhecimento. É isso. E aí estamos completamente alinhados, eu e ele, ou seja, ele partilha o que sabe, o conhecimento que tem, para além dos investimentos que faz e do negócio que tem, e eu, humildemente, tento fazer a mesma coisa, porque achamos, os dois, e estamos de acordo, ou quase tudo estamos, e disto também estamos, que faz sentido isso, e portanto, daí esta frase de alma é o segredo do negócio. E portanto, foi obviamente uma excelente forma de acabar aqui a nossa conversa, o nosso podcast, estando alinhados nesta ideia de que a partilha de conhecimento é fundamental e só através disso é que se consegue, de facto, mudar a sociedade em que vivemos e a comunidade em que nos inserimos. Estar à conversa com o Ricardo Matos foi, sem dúvida, um excelente momento de partilha. Muito enriquecedor para quem, como ele, procura empreender e investir, tendo aqui um exemplo de alguém que cria valor todos os dias com o seu espírito proativo. Este será certamente o primeiro podcast de muitos. Muito obrigado por ter assistido. Um abraço e bons investimentos.